Olá, olá a todos. Eu vim aqui rapidamente tratar com vocês de uma situação muito interessante. Recentemente eu fiz um post sobre um curso preparatório para a OAB, do qual eu faço parte, e o post foi focado exatamente de trazer as pessoas agora para fazer o ensino presencial, sobretudo aquelas que não se adaptaram com o ensino online. Mas de todas as repercussões que houveram dessa postagem, uma me chamou mais atenção, que é a seguinte. Recentemente a gente teve uma notícia dizendo que um robô munido de inteligência artificial iria substituir um advogado nos Estados Unidos, defendendo uma pessoa que foi acusada de crime de trânsito. Esse robô com a inteligência artificial estaria conectado ao telefone, onde ele receberia instruções da central. E aí o questionamento foi exatamente sobre isso. Né? A gente está numa era de profusão das possibilidades de inteligência artificial e robótica, e é noticiado aos quatro cantos que muitas das profissões serão encerradas nos próximos anos e serão substituídas pela inteligência artificial e por robôs. O gatilho desse questionamento foi exatamente este: o fato de que uma inteligência artificial instalada num robô iria substituir então o advogado numa audiência defendendo um acusado de crime de trânsito lá nos Estados Unidos. E aí a pergunta que eu recebi foi: por que eu vou fazer exame da ordem? Por que eu vou estudar direito? E também, por que eu vou fazer qualquer tipo de profissão se a gente está em vias de ser substituído aí pelas inteligências artificiais e robôs aí nos próximos anos? Se os advogados já estão sendo substituídos, se outras profissões a gente tem perdas de postos de trabalho, por que então me esforçar nesse momento para passar por essa jornada? No caso específico aqui do que eu estou contando, da pessoa se preparar para fazer o exame da ordem. A pergunta definitivamente foi: devo me preocupar? Sim, deve se preocupar. A inteligência artificial e os robôs vão acabar com profissões? Sim, vão acabar com profissões. A inteligência artificial e os robôs vão acabar com os advogados? Não. Vai acabar com os advogados? Sim. Como assim? A gente tem duas respostas controversas, contrapostas para a mesma pergunta. Isso serve não só para os advogados, não. Serve para absolutamente toda e qualquer profissão e principalmente, claro, o funcionalismo público em geral. O robô vai sim substituir os profissionais que fazem trabalhos que, mesmo sendo técnicos, são de repetição lógica. Isso inclui, inclusive, os próprios advogados de defesa e advogados de rotina jurídica. E por que isso vai acontecer? Talvez num futuro muito mais próximo do que a gente acredita. E, repito, não é só para advogados, mas para qualquer outros profissionais. Porque a evolução das máquinas, ela acompanha exatamente a lógica, e a lógica que faz parte dos processos de realização dos serviços jurídicos ou não, é uma lógica engessada. Então, aquele advogado, por exemplo, de rotina, aquele advogado que distribui ações, aquele advogado que mesmo em audiência segue um protocolo, esse sim vai ser substituído por robôs e inteligência artificial. Só que não são todos os advogados que vão passar por isso. Assim como não serão todos os médicos que vão ser substituídos, assim como não serão dentistas, assim como não serão todos
os engenheiros, porque existe uma situação que, ao que parece, a inteligência artificial não vai conseguir ultrapassar. O que acontece com a inteligência artificial? Inteligência artificial e robôs hoje são munidos da famosa machine learning, ou seja, ela aprende. Ela aprende não só com os processos próprios dela, mas ela aprende também com o ambiente em torno dela. Só que por mais que ela aprenda e chegue a níveis inimagináveis de compreensão nossa, da capacidade técnica dela, ainda vai faltar para ela um conceito que a máquina não consegue ainda reproduzir. Esse conceito está relacionado ao famoso feeling, ao famoso coração do ser humano. Não estou falando do órgão e não estou falando de sentimento, tá? Eu estou falando de percepção. Toda e qualquer estratégia firmada pela máquina será firmada, é firmada, e mesmo com machine learning, será firmada levando em consideração resultados lógicos. E neste processo, para alcançar os resultados lógicos, serão feitas escolhas lógicas, escolhas tecnicamente perfeitas. Acontece que nem só de rotina e repetição vivem os profissionais. Advogado, por exemplo, não vive de rotina e repetição apenas. Muitas das vezes a estratégia dele é firmada, ela é forjada baseado no seu feeling, no seu coração, em que mesmo sendo a escolha que ele traça, uma escolha que no primeiro momento se mostra impopular, se mostra desconfortável, o resultado final é interessante. Esse tipo de possibilidade, esse risco que a gente assume enquanto profissional, e aqui eu repito, não estamos falando dos advogados de rotina, estamos falando dos advogados estratégicos. Esse tipo de rotina, esse tipo de atuação dele, da estratégia, não leva em consideração apenas escolhas óbvias, não leva em consideração apenas soluções práticas e lógicas. Muitas das vezes, leva sim em consideração soluções extremamente controversas, mas que, num futuro próximo ou um futuro longo, trará uma solução jurídica muito segura e interessante. Esse tipo de percepção a máquina não tem. Bom, ainda não tem. E digo, claro, sem nenhum tipo de conhecimento técnico de robótica, a não ser, claro, o que eu assisto aí muito de ficção científica, né, e cultura pop. Mesmo que em algum momento da história a máquina consiga emular essa condição humana da adaptação baseada na percepção do momento, ainda assim que fosse possível a máquina emular isso, ela vai correr o risco exatamente de entrar numa redundância na qual os seus protocolos vão se chocar. E aí ela vai ou não fazer, ou vai entrar em algum tipo de parafuso. Claro que isso é a minha percepção deste momento. Isto é a percepção que eu tenho vendo hoje. No próprio escritório que eu trabalho, a gente tem já automação de processos. A gente já tem esse tipo de robô que faz as petições e distribui as petições. Não só faz, ele distribui. Logicamente, já retirou postos de trabalho de alguém que até pouco tempo atrás fazia isso. Só que a máquina não consegue ainda, e eu acho que não vai conseguir no futuro próximo, emular essa condição de tomar estratégias baseadas exatamente no feeling, exatamente na percepção daquele momento. Então, sim, respondendo a pergunta que me foi feita, sim,
deve se preocupar, mas deve se preocupar não de perder o seu lugar no mercado, mas sim de não escolher o seu caminho de forma correta. Realmente o mercado hoje, sobretudo o mercado jurídico, já não mais suporta o recebimento de uma massa de pessoas que cumprem protocolos rígidos de rotina. Esses não vão sobreviver realmente. Quem vai sobreviver? Os advogados que sejam estrategicamente capacitados. Só os advogados? Não, qualquer profissional. Qualquer profissional. Assim como já há muitos anos a gente tem robôs que atuam na medicina, substituindo, muitas das vezes, médicos e enfermeiros, ainda haverá um médico que precisará fazer aquela escolha que o robô, que a inteligência artificial não consegue fazer, porque ela não consegue emular exatamente essa condição nossa que é tão peculiar do ser humano, que é baseada na sua percepção do momento. Para quem diz que é o coração, é o coração. Para quem diz que é a empatia. Para quem diz que é a boa vontade, é a boa vontade, enfim. Claro, a gente voltou da pandemia, né? já está estabilizado após a pandemia, e o mercado está completamente diferente do que estava 4 anos atrás. Houve uma aceleração da utilização de inteligência artificial e da evolução de ferramentas tecnológicas não só para ensino, mas para todas as condições. Então fica muito claro que realmente a gente precisa se adaptar aos novos tempos. E precisa enxergar já desde o primeiro momento, e aí um aviso para quem realmente vai fazer o exame da ordem, né, o 39, o 40, entender o que ele vai querer fazer com aquela aprovação. Sobretudo pensando numa meta de 15 anos, de 5, de 10, de 20, e já pensando, inclusive, como o ambiente em volta dele vai estar. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer a todos pelas boas palavras que recebi aqui, aos meus amigos de infância, o Rafael, ao meu grande ídolo aqui, Otávio Torches, e vários dos meus alunos queridos e várias pessoas queridas. Agradeço a todos que tiveram aqui a paciência de ouvir esse meu feedback da pergunta que eu recebi sobre isso. E sim, Marcelo, eu vou tratar novamente desse assunto e vou falar qual o robô que a gente utiliza, qual a inteligência artificial que a gente utiliza. Ela não é a inteligência artificial que hoje já está disponível no mercado. Ela é uma versão muito anterior, porque a gente já se preocupou com a automatização do escritório já há um bom tempo. Mas eu vou falar disso e eu mando para você aí qual que é. Tá certo? Vejam, gente, o futuro, a inteligência artificial e a robótica não vai acabar com as pessoas, vai acabar com profissões. As pessoas continuam. Então basta a gente se adaptar. Agradeço a todos que estiveram aqui e que vão ver isso depois. Muito obrigado. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas na hora que eu publicar aqui essa breve live aqui. E vou querer ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando das possibilidades profissionais que está se apresentando para vocês aí nesses próximos meses, nesses próximos anos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.